Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Quero ler com os irmãos o versículo 9 e 10. Diz assim o texto: Pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Ou, mais poeticamente falando, na linguagem, na RA, Jesus que nos livra da ira vindoura. Estamos ainda falando aqui no capítulo 1. Este capítulo ele é muito rico. No falar de Paulo, nesse começo da carta aos Tessalonicenses, nós encontramos muitas verdades profundas e verdades essenciais. Creio que se nós assimilarmos e compreendermos claramente os ensinamentos desta epístola, nós vamos avançar muito na nossa experiência cristã. Nosso desenvolvimento espiritual será muito grande, haja vista que o apóstolo Paulo ele é muito profundo, ele toca em aspectos que são extremamente necessários para que tenhamos uma vida espiritual saudável e, sobretudo, correta, né? O que eu vejo aqui, e posso ressaltar, para começarmos essa noite a comentar esses textos que nós lemos, esses 2 versículos, é que esse capítulo ele é muito orgânico. Ele é extremamente orgânico. Quando falamos que ele é orgânico, significa que Paulo aqui apresenta verdades, e ele apresenta essas verdades enquanto acontecimentos, não somente meros acontecimentos que ocorriam externamente na história dos Tessalonicenses, mas acontecimentos que mudavam a vida dos Tessalonicenses. Não sei se os irmãos conseguem compreender a diferença entre aquilo que muda essencialmente a vida de uma pessoa e aquilo que acontece, prosaicamente no dia a dia das pessoas. Inclusive, a semana passada eu fiz um pequeno post de reflexão e eu trouxe esse conceito, dizendo que a história de uma pessoa, ela é definida pela sequência de acontecimentos prosaicos que têm lugar na sua existência. Ou seja, quantas coisas acontecem no nosso dia a dia? Então, se eu dissesse assim para alguém contar a sua história, ela iria contar os acontecimentos banais, relativos, alguns mais importantes, que tiveram lugar, né? Eu fiz uma viagem para tal lugar, eu conheci tais pessoas, eu comecei num novo emprego, estou começando um curso de faculdade. É a história dessa pessoa, né? Nasci em tal lugar, meus pais se chamam o fulano e a beltrana, e vai contando a sua história. Então, a história de alguém é a sequência dos acontecimentos. Agora, só pode se dizer sobre a vida de uma pessoa, conte-me sobre a sua vida. Quero que você conte sobre você próprio. São as suas experiências que causam profunda mudança real no seu coração. Então, a minha história ela é muito longa. Se eu fosse contar todos os acontecimentos que tiveram lugar na minha história. Mas as minhas experiências, embora menores em número em relação à história, mas são coisas tão impactantes que eu experimentei, que mudaram, que alteraram a minha cosmovisão, alteraram a minha percepção, alteraram o meu modo de pensar, o meu modo de sentir, o meu modo de me pôr no mundo. Então, quando falamos sobre questões orgânicas, eu disse que este é um capítulo extremamente orgânico, é que tudo o que Paulo apresenta em relação aos Tessalonicenses, nós enumeramos aqui, eu vou
Já já eu vou repetir para os irmãos não perderem o modo como nós estamos dividindo esse texto. Quando Paulo fala dessas questões aqui, referentes aos Tessalonicenses, ele fala somente de coisas que primeiramente ocorreram dentro do coração dos Tessalonicenses, o que provocou profundas mudanças no viver dos Tessalonicenses.